Entendi. Eu já ouvi falar, assim, né? Já ouvi falar na internet, algumas pessoas falando porque aquele rapaz, lembra o PC Siqueira? Ele tinha um sigilo de Lúcifer tatuado no pescoço. Bem grande no pescoço. Ele não praticava o luciferianismo, né? E aí eu ouvi falar que aquilo pode ter afetado. Ele já era uma pessoa que tinha problemas de depressão e tal, mas ele acabou, né, fazendo auto-morte, eu não sei como falar isso. Um auto-extermínio. Auto-extermínio. E aí eu já ouvi pessoas falando que pode ter sim influência, não por ser um Lúcifer e tal, mas porque ele colocou um símbolo no pescoço, né, uma região também importante, e simplesmente botou. Ele vai lá e bota o sigilo de Lúcifer em cima da glote, ou seja, o chakra dele que está trazendo a voz, né, o chakra que traz a potência, e da boca do cara só sai merda. Entende mais ou menos o que rola? Tipo assim, sim. Você tem que ter responsabilidade para usar um sigilo no seu corpo. Seja tatuagem, seja anel, entende? Igual, tem um sigilo de Lúcifer aqui no meu anel, beleza. Eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que entender o que eu estou carregando. O que isso aqui significa? Quem é o imperador? Entende? O que Lúcifer traz? Você pode ter qualquer tipo de vertente de Lúcifer. Você pode ter uma vertente de Lúcifer ligada a Vero, você pode ter uma vertente de Lúcifer ligada ao luciferianismo. A minha vertente de carregar esse anel é mais associada ao luciferianismo, tá? Que é uma vertente que eu acho muito interessante, apesar de não praticar, eu acho muito legal. E eu vejo o Lúcifer como uma entidade de evolução, eu vejo o Lúcifer como uma entidade de luz, e também tenho uma consciência de que o Lúcifer, que eu acredito com uma, abre aspas, divindade, é diferente do imperador Lúcifer que está no Vero. Então, assim, apesar de ser um sigilo de Lúcifer que está lá no Vero, tá, representação de Lúcifer do Vero, tá? Eu tenho aqui porque eu gosto desse simbolismo de Lúcifer, do mistério de Lúcifer. Mas eu sei que estou carregando. Agora você falar, quer saber, eu quero pagar de capetoso, vou desenhar o sigilo de Lúcifer aqui e boa. Porra, vai dar merda. O Rickson tá falando que ele também tinha um hexagrama universal de Telema tatuado também. É um hexagrama universal, né? A estrela de Telema. É um hexagrama, né? Que ele é diferente do hexagrama normal. Ele seria o hexagrama que simboliza o novo Aeon de Horus, da Telema, né? Então, assim, o Rickson, por exemplo, ele era ateu e roqueiro, e já ouvi ele falando que já acreditou no passado. Eu acompanhava ele na adolescência. Eu acho que todo mundo da geração do Rickson e minha acompanhava o PC Siqueira. Sim. Então, assim, ele era um cara que tinha altos problemas psicológicos, e assim como droga e depressão e álcool não se misturam, magia e depressão profunda não se misturam, tá? Se o mago estiver num quadro de depressão, ele não deve operar. E no caso dele, nem mago ele era, né? Ele foi um rapaz... E assim, eu ouvi falar assim, mas se a pessoa não tem má intenção, ela era inocente, então nada vai acontecer com ela. Só que, no meu ver, a magia não é bem assim, né? Tipo assim, as energias, elas existem. É claro que se uma entidade, tudo bem, ela vai olhar essas coisas. Mas energia é energia, né? Tem uma teoria que fala sobre máscaras deíficas e níveis vibracionais, tá? Eu estou pontuando teoria, que ela não é amplamente aceita pela Academia de Magia, pelos fiscais de Macumba atuais, tá? Basicamente é o seguinte: o ser Baal, o ser Lúcifer, o ser Astarô, o ser Paimon, todos esses elementos, eles têm as suas características que são agressivas. Assim como os anjos têm suas características também questionáveis. O problema geralmente, quando o cara é um incauto que bota os trem aí de forma aleatória, ele acessa essa característica agressiva desses elementos, porque ele não sabe o que ele está carregando, ele não sabe o que é. E aí ele atrai para si a energia caótica daquele ser, que a gente, como mago, sabe
diferenciar. Por exemplo, a energia caótica de um daimon a gente joga em ataques. E a energia não caótica de um daimon a gente fica para nós em rituais que a gente quer fazer elevações. Então, igual, você vai lá e quer fazer um ataque, você joga a energia caótica daquele daimon no seu alvo. E mesma coisa para o anjo. Supor que um Camael da vida aceitou você fazer um ataque, ele vai fazer um ataque para você. Você vai jogar a face negativa e caótica, destrutiva daquele anjo na pessoa. A manifestação vai ser diferente, porque anjos e daimons operam de formas diferentes, mas a etimologia da situação vai ser igual. Você está jogando a parte agressiva daquele ser na outra pessoa, a energia agressiva dela na outra pessoa. E quando a gente bota um sigilo no peito, em qualquer canto, a gente não sabe disso, a gente pode estar acessando eventualmente a parte, a vibração agressiva daquele elemento. E não quer dizer que aquele elemento seja ruim, ou que tenha sido Lúcifer que tenha assassinado o elemento. Mas necessariamente a gente tem que lembrar aquela história do cara que quer dar uma de bacana e entra no tigrinho sabendo que está tomando golpe, mas achando que com ele vai ser diferente. Ele não sabe filtrar, ele não sabe o que é causa, o que é ordem. Ele não sabe o que é uma face amistosa de uma face não amistosa. Sim. O Rickson está perto disso. Sim. Eu acredito que são emoções muito diferentes de emoções humanas. Eu acredito que sejam emoções extremamente diferentes e um conceito psicológico totalmente diferente do nosso. Mas existem anjos que têm predisposições por pessoas. Existem anjos que eu já vi que aparentemente eles estão fazendo algo que não é muito bem aquilo que eles gostariam de estar fazendo, mas eles têm que fazer aquilo. E, Rickson, a gente sabe de casos, né, de daimons que eles queriam ser, digamos assim, bonitos na etimologia humana. Eles queriam ser vistos com bons olhos por nós, seres humanos. Isso é um nível de sentimento, isso é um nível de emoção. É uma forma de se importar, né? Então. Uma forma também. E eu acho que anjos têm, sim, a lealdade bem maior, mas alguns daimons, eles são leais. Por exemplo, os reis, eles são leais, sim. Alguns duques, eles são meio blé. Alguns condes, eles são meio blé. Mas eles podem, sim, ser leais. A lealdade dele vai depender inteiramente de dois fatores. Da sua lealdade para com ele também, e também do fator da sua conexão energética e predisposição natural com aquele daimon. Então vai ter gente que vai trabalhar super bem com Andras, vai ter gente que não vai conseguir. Vai ter gente que vai trabalhar super bem com Paimon, vai ter gente que não. Então isso tudo depende de finalidades energéticas que variam de pessoa para pessoa, e você só vai descobrir ou através de um bom jogo de oráculos. Dá para fazer uma dedução pelo seu mapa astral, dedução, não afirmação, e pela sua conjuração do próprio ser, né? E o Rickson falou, né, como eu vejo o trabalho com anjos e daimons, na influência de karma e dharma, na vida do próprio conjurador e do cliente. Primeiro, eu não acredito em karma e dharma conforme a filosofia cristã e a maioria das coisas que a gente aprende no próprio hinduísmo sobre karma e dharma, né? Um caminho que você tem que seguir e um caminho que você não tem que seguir. Eu vejo de uma ótica do gênero, aquilo é bom para você, é dharma. Aquilo é mal para você, é karma. Então, como que os anjos e os daimons podem influenciar em karma e dharma? Eu acho que os anjos, eles não podem gerar karma na pessoa, porque eles só vão aceitar, em teoria, tudo aquilo que vai fazer bem para a pessoa, tá? Tanto para o mago quanto para o cliente. Os daimons podem gerar karma na pessoa, sim. E o que seria esse karma? Samantha, você vai lá e me contrata para amarrar o seu ex que te bateu, te traiu e tem ligações com facções criminosas absurdas, tá? E que tem um histórico agressivo extremamente alto. Eu vou lá e faço essa amarração para você. O cara volta para você e te espanca. Raspa a sua cabeça, você vira estatística no Jornal Nacional, entendeu? É karma, não é? Entendi. Você acredita que... Você acha que os anjos ou os demônios, eles podem se apegar a nós? Por exemplo, você trabalha com eles, né? Você trabalha muito com um específico. E vocês terem uma relação, sei lá, de amizade ou de algum tipo de... alguma relação. Amizade não.
Amizade eu não acredito. Tipo, uma parceria igual a minha do Rickson, não. Isso aí é impossível. São seres de consciências diferentes, de interesses diferentes. Então, amizade conforme a amizade humana, não. Só que eu acho que eu consigo ver, através da minha lida com alguns anjos e com alguns daimons, que rola uma relação bem de lealdade, um companheirismo, digamos assim. Mas afeto, você acha que eles têm? Não seria um afeto, seria uma proximidade maior. Não um amor. Como, por exemplo, às vezes existe sim afeto do seu Exu para com você. O seu Exu realmente ama você. Os seus guias ancestrais, eles realmente têm sentimentos por você. Agora, um sentimento às vezes até materno. Um sentimento às vezes até paterno. Agora, anjos e daimons, eu não acredito em um sentimento nesse nível humano. Contudo, todavia, entretanto, eu acredito num nível de companheirismo, talvez um pouco diferente do que a gente acredita por companheirismo. Seria ali, abre aspas, muitas aspas, uma parceria, tá? Então, assim, rola de respeito maior. Aquele anjo, por exemplo, eu tenho uma proximidade muito boa com o Cassiel. Sou louco, apaixonado por Cassiel, eu gosto de Cassiel pra caralho. Então, nos meus trabalhos com o Cassiel, eu percebo que ele e eu, a gente tem uma conexão maior. Conexão melhor. Mas isso é construído. Não é algo que acontece com qualquer um. É tipo construído. Algo que você construiu. Construído. O anjo não sabe quem você é até você ir lá, chamar ele, se apresentar formalmente para ele. Então, assim, é uma coisa que eu construí. Mesma coisa que o Mihael. No começo eu só tomava porrada, espinhada, me ofendia, pancadaria, caramba, saía daqui triste, me sentindo um bosta. Mas continuei. Fui. Às vezes ele não faz isso, tá? Tem gente que eu conheço que não fez isso. Mas comigo foi um processo. Sim, tem bastante mensagem aqui. Hoje, porra, sou apaixonado por Mihael. Mihael às vezes escurriaça os meus clientes, mas comigo ele me trata bem. Sabe? Às vezes ele me trata até melhor do que eu imaginava. Eu tenho histórias assim com o Mihael que são maravilhosas, pessoais, assim, minhas, sabe? De conversas que ele me ensinou muito, de coisas que ele me mostrou, de uma lealdade absurda, sabe? Uma proximidade, uma conexão muito grande, um nível de confiança muito grande. Então, assim, é uma relação que foi constituída assim como todo relacionamento humano. Assim como para você se aproximar de uma divindade que você não conhece, e, quer saber, eu gostei de Odin, vou começar a cultuar Odin. É um processo, você está conhecendo, depois você vai, abrir aspas, namorar, depois você vai casar, assim vai, é um processo de desenvolvimento. Igual o Baldazel, né, o nosso querido amigo Rickson, o Camael no começo fazia as proteções dele, mas ele foi vendo que o Rickson tem uma puta energia marciana. O Rickson, ele é um cara naturalmente bem alinhado com as virtudes marcianas, assim, ele é um cara justo. Ele é um cara que sabe quando dar a mão direita e sabe quando meter a porrada. O Cassiel sempre teve o Camael sempre teve uma grande proximidade com o Rickson durante os rituais que eu tive com o Camael pro Rickson. Então, assim, tudo que eu pedia pro Camael pro Rickson, ele sempre atendeu. Proteção, bons conselhos maravilhosos pro Rickson. Então, assim, sabedoria mesmo pro Rickson. Então, foi uma relação criada através do intermediário, que sou eu, mas que se desenvolveu bem. O Rickson também tem um grande respeito por Camael, mesmo não conjurando ele tem um respeito, uma lealdade, um apreço pelo Camael. E aí é uma relação construída com a convivência indireta do Rickson, porque ele não conjura Camael, mas é uma convivência que acontece, entende? Então, assim, Cassiel, mesma coisa. São convivências que foram ali criadas, até porque todo ritual de anjo que eu faço, 90% dele, o Rickson no meio. Vou fazer proteção, o Rickson tá lá. Vou chamar o Raniel, o Rickson, quer alguma coisa com o Raniel? Velho, faz a proteção tal pra mim, beleza, vou lá, pá. Tô chamando o Gabriel, Rickson, quer alguma coisa? Pô, mano, não quero nada. Mano, bota uma taça com água aí, eu vou tentar fazer uma loucura aqui, vamos testar, vamos descobrir. Vamos tentar abençoar essa taça com água aí de Gabriel aqui de casa. Vamos estudar, vamos criar, vamos descobrir magia.
Então, assim, às vezes a gente faz umas paradas assim, e aí dá para criar uma relação entre um intermediário, que sou eu, e o arcanjo e o Rickson, porque o Rickson foi formalmente apresentado para o arcanjo, tá? E ali, ó, na concepção do despertar da chama negra, que é falado em vertente de mão esquerda, você acredita que se tem uma facilidade de conexão natural com o próprio magista em certos tipos de sistema? Sim. Isso aí é uma coisa que até a gente mesmo descobriu. Por exemplo, eu tenho uma predisposição com tritêmios, com a magia angelical, por conta de algumas coisas que eu vivi em outras vidas. Mas acredito sim, alguns tipos de magia, eles têm uma afinidade meio que ancestral de alma, de vidas que você já viveu, e outras coisas que você realmente pode desenvolver nessa vida. Então acredito eu que sim, há algumas vertentes, principalmente aquelas que quando você entra parece que você aprende rapidamente. Aquilo ali com certeza já é uma predisposição natural de uma conexão do magista com aquele sistema. Ele também fala, né, que no satanismo se fala que os filhos do barro sempre serão destruídos. E eu vejo isso no aspecto do Daimon como Asmodai, que não gosta de iniciantes ou magos que ele julga fraco. Exatamente, os filhos do barro, né, ou seja, aqueles que são ocos por dentro, né, traz a etimologia de serem apenas uma casca. O mago que não tem conteúdo não vai ser respeitado por Daimons de tão alta hierarquia e sabedoria. Ainda mais quando a gente fala de Asmodeus. Eu mesmo, né, o Rickson sabe, uma vez o Rickson chamou Asmodeus, eu vou, Rickson, pergunta ao Asmodeus aí se eu posso chamar ele. Porque assim, Samantha, eu não incomodo nego espiritual, não incomodo espírito para tirar ondinha. Eu chamo Asmodeus, eu sou o mago fodão. Não preciso disso. Tem pessoas que fazem experimentos, né? Que faz como na intenção de experimentar, de saber como é. Eu não preciso disso, eu não quero experimentar uma coisa para ver se eu sou o bonzão do rolê ou não. Sabe, tipo, é aquela questão filosofia e psicologia. Eu tenho o meu ego muito bem cuidado, sabe? Eu tenho minha certeza do que eu sou muito bem desenvolvida para saber que eu não preciso me provar chamando o Daimon tal, ou conjurando Cacodaimons e os carambas para falar que eu sou um mago foda. Eu não preciso te provar para ninguém que eu sou foda, entendeu? Tipo, eu tô muito feliz com a minha carreira de magista. Pergunta ali dos sabores do mundo, porque dizem que Andras é uma entidade complexa. Dizem que ele comanda 30 legiões. As legiões são a egrégora daquele Daimon, né? Então fala-se, por exemplo, o Daimon comanda 30 legiões de espíritos. São 30 legiões, cada legião levando em consideração o número de legiões mais ou menos do Império Romano, que vai dar ali em torno de 5.000 espíritos por legião, tá? Em torno de 5.000 espíritos por legião, lembrando que os Grimórios foram escritos sob a influência de números romanos. Então ele comanda espírito pra caralho, né? Por que Andras é uma entidade complexa? Porque Andras costuma matar os magos. É dito lá no Grimório que ele é assassino de magos, né? Só que por que eles falam isso, tá? O Rickson tem muito mais propriedade para falar sobre Andras do que eu. Mas acredito eu que seja porque o Andras detesta gente que chama ele de gracinha de rolê. Então ele é um espírito que já está cansado de ser chamado para destruir todos. Aquele espírito que sabe, que saco, mais um filho da puta para me chamar para matar o coleguinha. Então assim, ele é um demônio, ele vai zoar o cara. É muito comum magos com Andras conseguirem excelentes resultados em magias de destruição, mas a vida deles virarem uma confusão completa. Começam a brigar com as pessoas, se envolvem em brigas com outros magos, começam a desenvolver um senso de perseguição, de achar que chutou na beira da cama, chutou o dedinho mindinho, é ataque. E começa a sair atacando todo mundo, e o Andras mesmo coloca eles num círculo de agressividade completa. Igual o Rickson, mago que trabalha de forma esplêndida com o Andras. É um cara que é controlado. Então o Andras não vai trazer para ele esse tipo de característica. Agora, para os magos que querem lá, chamam Andras, quer destruir todo mundo, quer usar a bazuca para atacar uma formiga, ele vai lenhar, ele vai fuder o cara, do mesmo jeito que Asmodeus vai fuder um mago iniciante. A pessoa que está começando, ela precisa ter noção de quem ela vai chamar de acordo com a sua capacidade mesmo, mas não é só a capacidade de sustento ali da magia, ou de saber, mas também sua capacidade psíquica, né? Tipo assim, eu não vou chamar
um daimon só porque eu gostei dele, ou porque ele é para isso. Eu tenho que também entender que ele vai, veja se eu estou entendendo certo, que ele vai trazer, é como se ele fosse trazer em mim aquela sombra que tem a ver com a energia dele. Então eu vou ter que trabalhar isso em mim. Então é tipo isso. Além de ser tipo isso, tem uma coisa que a gente fala, muita gente deixa pra lá, tá? Isso aqui, ó. Tarô. Faz uma tiragem, vê como é que tá a tua abertura para trabalhar com aquele diamond, vê se é o dia certo, vê se a energia tá bem alinhada, vê como é que vai ser o resultado antes, faz uma pré-avaliação no oráculo. O oráculo serve para isso. O oráculo serve para você ver como é que tá a tendência da situação. Você tirou no oráculo, porra, sei lá, quero chamar as modelos para conhecer ele, vou chamar as modelos, vou perguntar para ele como ele pode me ajudar a desenvolver a magia, tá? Antes eu venho aqui e puxo um oráculo. Pô, deu uma abertura boa. Vou chamar. Ok, o oráculo deu uma boa confirmação, vou meter bala. Agora, se tirou um oráculo, saiu uma parada muito terrível aqui, pô, você não vai contra o oráculo. O oráculo serve para isso. É para ver se você está preparado ou não. Saiu que não está preparado, não faz. Agora, anjo é diferente, tá, Samara? Por exemplo, o anjo, existe um script, tá? Ideal para você chamar os anjos de acordo com algumas consagrações que são necessárias que você faça em algumas ferramentas mágicas, tá? Então vai ter ali alguns anjos que você vai ter que chamar primeiro, e um deles é Mihael. Então você vai chamar os anjos de acordo ali com algumas coisas que você vai ter que fazer. Isso aí a gente está falando dos 7 arcanjos e os anjos Shen. Como é que você vai fazer? O anjo Shen não dá problema, eles não vão te espancar, nem vão te sacanear, igual alguns daimons vão fazer, tá? Mas às vezes você vai pensar assim, poxa, eu preciso de trabalhar emocional. Tem vários anjos que trabalham a sua parte emocional. Você vai lá e seleciona 4 anjos que trabalham a sua emocional. Faz uma tiragem, vê qual dos 4 vai ser mais efetivo. Trabalha já naquele que você sabe que vai dar um resultado melhor. Entendeu? Então assim, isso aí vai ajudar muito você. Não vai deixar você ficar desperdiçando mana, desperdiçando energia vital à toa. E vai te evitar perda de tempo e frustração com resultados que não vêm. Sim. Porque às vezes você quer trabalhar com aquele anjo específico, mas aquele anjo específico não tem a energia alinhada ao ritual que você precisa fazer. Sim. Aí não adianta, pô. Igual, às vezes eu faço ritual para justiça, né? Justiça que eu falo, justiça civil, processo e tal. Aí tem alguns anjos que eles já são os que a galera geralmente usa. Eu vou lá, pego esses anjos e vejo, poxa, adoro trabalhar com verruiar. Gosto muito de verruiar, ele é costumeiramente usado para questões judiciais. Mas não deu abertura com verruiar, eu vou chamar o outro, mesmo adorando verruiar. Porque às vezes para aquela situação específica, verruiar não é o mais indicado. Magista que não domina o oráculo dá muita chance para o azar, dá sorte para o azar, né? Porque se o cara não souber jogar tarô, cigano, ou que seja tampa de garrafa de um jeito que ele consiga ver como oráculo, pô, o cara tá pelado, nu, com a mão no bolso, o cara tá no escuro, velho. Ele vai brincar de tentativa e erro. Entendi. Brincadeira de tentativa e erro, você destrói a vida de um cliente, né? Entendi. Porque vai ficar também muito no discernimento próprio, né? Na vaidade também, imagino eu. Porque, eu vou fazer isso porque eu sei. E assim, isso é em toda a prática magística, Samantha. O Rickson com Kimbanda. Se o Rickson não puxa um oráculo para ver qual dos Exus dele vai trabalhar melhor, tentativa e erro. Pode ser que dê merda, pode ser que você pague um ritual e seja o dinheiro jogado fora. Então assim, tirando um ritual coletivo, porque francamente, um ritual coletivo você não vai jogar oráculo para todo mundo. Claro. Você não vai fazer avaliação de tudo, não. Tá? Até porque o ritual coletivo ele tem por promessa, em teoria, ser mais acessível para pessoas que sabem o que estão procurando, tá? Agora, um ritual particular, você me procura, Alan, tô com problema disso aqui, cara. Se eu não jogar um oráculo para você, falar que você tem que fazer uma pré-avaliação, ou mesmo em coletivos para coisas complexas, vai dar merda. Agora, um coletivo de abertura amorosa na Goécia, com Salos.
Beleza. Potencial de risco de dar merda, baixíssimo. Ok. Um ritual de prosperidade com Paimon na Goécia. Prosperidade, potencial de dar merda, baixíssimo. Ok. Mas ritual com agares de limpeza e destruição. Chega um cara e me pede destruição. Eu puxo um oráculo para ver como é que tá o rolê. Entendi. Você falou do ritual coletivo, né? Porque uma das vezes que eu participei de ritual coletivo, me falou que eu podia pedir qualquer coisa. Pode pedir qualquer coisa. Faça seu pedido. Aí eu fiz meu pedido. Mas um pedido eu acho que é tranquilo. O outro eu já acho um pedido complexo, que é uma situação de justiça. O que é que você acha de ritual coletivo nesse sentido? Porque uma coisa é eu pedir assim, limpeza, tá vago, né? Proteção, abertura de caminhos, você vai pegar aquela energia, mas quando você pede algo específico, né? Por exemplo, uma resolução de uma situação jurídica, uma resolução de uma situação específica. Como é que você entende isso num ritual coletivo? Olha, vamos dar um exemplo aqui muito interessante disso, tá? Vou abrir aqui o status do meu WhatsApp. Eu vou vir aqui. Eu adoro usar exemplos e referências que você conhece também, tá? Talvez as pessoas aí não vão conhecer, mas eu já vou deixar como recomendação, tá? Sigam aí no Instagram também, Mago Baldazel, tá bom? Inclusive quem escolheu esse nome fui eu, tá? Eu sou um cara bom para criar nomes, um cara criativo. Mas beleza, vamos lá. Ritual coletivo, Vine. Aliás, ritual coletivo, os caminhos da prosperidade. Belial, Vine, Baal. É um ritual que o Rickson está fazendo aqui coletivo, beleza? Sim. Olha que interessante. Ele está descrevendo prosperidade e descrevendo os 3 seres desse ritual coletivo. Ou seja, um ritual coletivo direcionado. Sim. Tudo que você pedir com relação à prosperidade nesse ritual coletivo, precisa de um emprego, quero uma promoção, quero sabedoria financeira, melhor gestão financeira. Nesse ritual específico que o Rickson está fazendo. Ok. Você não está pedindo qualquer coisa. Você está pedindo a egrégora daquele ritual coletivo. E é assim que o ritual coletivo deve ser feito. Tá? Por exemplo, eu fui lá e meu último ritual coletivo foi um de Baal. Tá? Prosperidade, abundância, eloquência, destaque. Você pode fazer os pedidos seus voltados para o destaque que você precisa, para a eloquência que você quer desenvolver, para a prosperidade que você quer na sua vida. Agora, ritual de coletivo com Baal, está tudo aberto, você pede qualquer coisa, saladão de fruta vai dar merda. Não que vai dar um resultado negativo para você, mas vai virar salada de fruta. Um cara vai estar pedindo para destruir a sogra, outro cara vai estar pedindo para ser promovido no emprego, o outro vai estar pedindo invisibilidade, aí o outro vai estar pedindo sei o quê. A energia começa a se dissipar de uma forma tão grande para vários tipos de intentos diferentes, que ela começa a chegar bem pequena em você. Entendi. Rituais coletivos com muitas pessoas. Rituais coletivos devem ser restritos a no máximo 5, a estourando em alguns angelicais, principalmente angelical de proteção, 10. Tá? Vai fazer Camael, proteção, limpeza, ponto. 10 pessoas, no máximo. Acabou ali. Não vai botar mais que isso, não. Porque senão começa a virar o quê? Festival de pedido jogado no fogo e toma aí, anjo se vira. O mago, ele não tem tempo, ele não consegue ter energia para ler pedido por pedido, nome por nome, conversar sobre cada coisa, olhar se tem recado, ver se tem conselho, se tem algum tipo de consideração para 450 pessoas. Nossa Senhora. Então, às vezes você vê ritual coletivo por aí, tem 350 pessoas no ritual, tem 500 pessoas no ritual. É basicamente uma lista de nome impresso numa folha de papel A4, você corta, dobra bonitinho, rodando. Tá aí, boa sorte para todo mundo aí, galera, loteria. Então, como seu exemplo, você falou seu exemplo, você tinha um pedido complexo e um pedido mais simples para realizar.
Se você participou de um ritual coletivo voltado para a justiça, suponhamos aí um ritual com Sariel, ótimo para a justiça civil, processo jurídico, como o seu caso. Olha, eu vou falar, mas é muito respeito à pessoa que fez. É só para entender mesmo. Foi Lilith. Enfim, se você faz um ritual com Sariel, você vai lá ter uma egrégora que já está voltada para aquilo. Se o título for prosperidade e justiça civil, você está com tudo voltado ali, tudo direcionado para aquilo. Sim. Beleza? Agora, open bar de pedido aqui. Eu vou abrir um ritual, vai ser open bar de pedido. Ó, galera, faz o que vocês quiserem, pede o que vocês quiserem. O negócio começa a se dissipar pra caralho. Sim. E o negócio, é igual o Rickson falou ali, ó, princípio de magia, tem sincronicidade, visualização, foco. O mago, ele entra ali disposto, hoje eu vou fazer prosperidade, eu quero as pessoas ganhando dinheiro nesse ritual. Sim. Aí ele entra ali no ritual, prosperidade. Acabou que tá pedindo pra curar o cachorro dele. Então assim, o negócio começa a participar. No meu caso, na verdade, não é que eu pedi algo de justiça. Eu pedi para ser chamada num cargo, só que isso está na justiça, entendeu? Mas eu pedi para ser chamada. Pode ser que aconteça. Não estou dizendo que não pode acontecer, até porque Lilith é uma divindade que consegue trazer abertura de caminhos. Mas, em suma, o ideal é que você faça um ritual focado, tá? Específico, Lilith, entendi. Você pode trabalhar com várias coisas, né? Você pode trabalhar abertura de caminho, pode trabalhar sedução, amor, várias outras coisas. Então, assim, pode ser que, no caso de Lilith, um exemplo, seja ok. Sim, mas entendi. acontece por aí, né? Igual a da Augusta passou aí, ó. Tem uma famosa que coloca 3.000. Você bota 3.000 nomes dentro de um caldeirão, mete fogo Brasil. Deu bom, deu, não deu, deu. Deu. Sim. Nos próprios princípios da magia se tem a sincronicidade, visualização, foco e afins, como um ser humano magista vai conseguir exercer a vontade para tantas pessoas ao mesmo tempo. É difícil demais. Dá, e outra coisa, o ritual coletivo é mais barato pro cliente. A Giza tá falando, o de Lilith foi diferente. É que eu não entendo dessas coisas. Eu perguntei de verdade por curiosidade. Eu confio muito na pessoa que fez. É porque o assunto foi levando, né? Mas assim, é que eu não entendo mesmo disso. Igual, tem rituais que a energia se dissipa. Não é um mago que é culpado disso. Tem rituais que a energia simplesmente se dissipa. É normal acontecer. Agora, todavia, entretanto, contudo, 3.000 pessoas no ritual. Eu vou falar uma parada aqui que pode ser que me dê resultados negativos ao longo da minha vida, pode. É golpe. Não dá. É golpe. Não vai não. É golpe. Entendi. Tem pessoas que colocam na internet, né, no YouTube. Eu conheço o canal de YouTube que abre o ritual coletivo. Agora também pode ser que bota um monte de gente se inscreva, mas faça vários, né? Pode ser que o magista não conte que ele vai fazer vários, mas ele sozinho já faça vários. Olha, eu já trabalhei dessa forma, tá? Eu já fiz rituais coletivos uma vez para Rafael, que teve bastante procura, e eu fiz 2 rituais num dia para Rafael. Igual eu falei para você, ritual coletivo é barato para quem contrata, sai caro para o mago que executa, porque é muito, mas muito mais desgastante um ritual coletivo para 10 pessoas. Agora você imagina no mesmo dia você fazer 2 rituais coletivos para 30, 3 rituais coletivos para 30. O seu, no meu caso, tá? Eu fiz um ritual para Rafael uma vez, dividi em 2 grupos de 7 pessoas no coletivo. Isso foi numa quarta-feira. A quinta-feira parecia que eu acordei com dengue. Tava todo quebrado, cansado pra caramba, um esforço real. É igual eu falei, o esforço não está em conversar com o arcanjo, está em chamar, em precar, e botar em energia de vontade, botar a sua mana, a sua vida.
Tem gente que vive de magia, tem gente que é mago. O mago, ele não vive de magia, ele vive na magia. Então é diferente, extremamente desgastante e cansativo. Então, assim, você botar 3.000 pessoas no ritual, você é Jesus Cristo. Obviamente eu falei de forma irônica, tá? Mas você é o pica das galáxias, é o bichão, porque não vai não tô falando isso que é uma limitação minha, é questão de lógica. E como funciona a caridade para um mago assim como vocês, né? A caridade, ela é pessoal, é tipo opcional, faz o mago que quer, ou tem um valor dentro da espiritualidade? Na alta magia, a caridade é opcional. Eu vou te ser muito sincero, a gente faz de teimoso. A gente está cansado de fazer ritual para as pessoas e não cobrar. E a gente vive as mesmas coisas que a gente vivia o que a gente ainda vive nas nossas épocas de matriz africana, que é lidar com a ingratidão das pessoas. Então, às vezes a gente faz de graça, e a pessoa está num nível de fudida absurdo. Então a gente levanta essa pessoa e aí a pessoa vai embora e pau da gente. Então, assim, às vezes é meio desanimador você fazer a caridade de modo geral. Isso independe de magia, alta magia, quimbanda, umbanda. E é umbanda, eu sou de umbanda, né? Eu sou de umbanda há muitos anos. Trabalhei em terreiro anos na minha vida. Tive mais de 8 anos em terreiro só. E aí nunca cobrei um centavo. Era muito comum, depois que terminou o trabalho, dava passe em 40 pessoas, topava com uma pessoa na rua que eu dei passe, que estava na assistência, o cara apontava para mim, junto com a filha, aquele cara ali é macumbeiro. Então, assim, vai indo, cansando. Então a gente acaba sabendo e desenvolvendo uma sabedoria para saber quando ser caridoso e quando não ser. Então é mais ou menos que escolha individual nossa, tá? Sim. Agora, tem rituais que a gente faz, que é caridade pura e bela. Por exemplo, fiz um ritual com freia, cobrei 30 conto, valor simbólico. Os 30 contos de todo mundo que participou, estava tudo em cima da minha mesa ali, fruta e oferenda e bebida, estava tudo ali. E a pessoa que recebe a caridade? Porque, por exemplo, a pessoa que ganha de presente, ganha ritual, ganha... Tem algum, sei lá, alguma questão com isso? Ela fica com alguma, como é que diz? Algum débito energético? Isso. Débito espiritual. Isso. Acredito eu que sim, o nome dessa dívida é gratidão. Eu quero agradecer aos 2 rituais que eu recebi, inclusive esse de Lilith, porque foram presentes, né? Foram situações de presente, os 2. Inclusive esse de Lilith foi uma situação de presente. A gratidão ela é algo que o ser humano ele precisa ter com aqueles que ajudam ele de forma geral. Então é gratidão, um respeito. A única coisa que a pessoa que recebeu um ritual gratuito deve a quem deu a ele um ritual gratuito é gratidão, respeito. Sim. Agora, se for um ritual de Goetia e o Daimon pediu 3 velas, pô, paga as 3 velas, dá R$3, cara. Claro. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque na constelação a gente entende, é claro que eu vou trazer aqui a minha forma, né, de entender a constelação, que tudo existe uma troca e essa troca precisa ser, equilibrada, né? Primeira lei da alquimia, lei da troca equivalente. Isso, a troca ela precisa ser equilibrada. Então tudo existe essa troca e essa troca precisa ser equilibrada. Ela precisa estar, às vezes o equilíbrio está dentro do papel que tem, né? Então um pai com filho, é claro que não vai ser uma troca literalmente igual, mas ela é uma troca equivalente dentro dos papéis que tem. O pai de cuidar, o filho ser cuidado,
é uma energia ali momentânea maior, mas ela tá fazendo o papel dela, né? Do papel, inclusive, de escolha, de querer ter o filho. Mas as trocas, elas precisam ter o equilíbrio. E aí, quando eu me sinto numa situação de alguma vulnerabilidade no qual a ajuda aparece para mim, eu fico grata pela ajuda, mas às vezes eu me questiono, né, nesse lugar, né? Às vezes eu me sinto em débito e às vezes eu me questiono, né? Será que... Às vezes eu até me pergunto se eu devia aceitar ajuda por conta dessa percepção. Perfeito. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Primeiro, você tem uma boa desenvoltura com o Instagram? Tô querendo ter, mas por enquanto ainda não tenho, não. Ah, tudo bem. Você criou um cenário bacana onde você está fazendo essa live comigo hoje, né? Você consegue, então, recomendar para uma pessoa que te ajude, algum magista que faça um ritual para você, para poder, pô, aqui, vamos fazer o seguinte, deixa eu te ajudar. Vamos fazer umas lives? E aí, eu vou te ajudar aí a fazer uma decoração que você vai gastar R$15 para você ter um fundo bacana para poder você fazer uma live legal. Pronto. Você não está em débito com a pessoa. Sim, entendeu? verdade. Por exemplo, tem ritual que eu Interessante. fiz que foi para ajudar, um ritual de caridade mesmo. Pô, o cliente virou para mim, cara, vamos dar uma organizada no seu Instagram? Show de bola, velho. Sabe, tipo, é isso. Às vezes é o serviço mesmo. Às vezes você pode, sei lá, pô, eu conheço de hashtag, eu conheço de impulsionamento. Vou ajudar esse cara a dar um upgrade no Instagram dele, vou ajudar esse cara a se posicionar melhor, entende? Igual eu e o Rix, a gente troca de vez em quando umas ideias sobre... a próxima vez vamos chamar um Rix, que aí dá pra gente conversar também, tá ligado? Aí fica legal. Mas a gente às vezes troca uma ideia sobre criação de conteúdo. Aí outro dia eu falei com ele, pô, mano, quer saber? Um microfone barataço, mais barato que você tiver. Condensador desse, pá. Pô, isso. Entendeu? Às Sim. vezes você tem um conhecimento de áudio. Você vai lá, ó, velho, é o seguinte, fiz um ritual com você me ajudou, pá. Aqui, eu vejo que você grava uns stories, e às vezes os stories que você grava fica com áudio muito ruim. Ó, tem esse microfone aqui, ó, no Shopee, custa R$15. Ele vai te ajudar pra caralho, velho. Compra ele aí que ele vai te fazer diferença. Sim. Ou então, às vezes, você grava uns stories, o celular do magista que te ajudou, é uma bosta. Você fala, pô, mano, é o seguinte, eu acho que você não vai ofender o cara. Pô, isso é uma bosta. Não. Vou chegar, pô, aqui, cara, por que você não usa uma iluminação tal? Olha essa aqui, custa R$5 na Shopee. Compra ela aí, pô, vou te mandar de presente, me dá o seu endereço, eu vou comprar e vou te mandar de presente. Entendeu? Às vezes o mago se veste, faz live, pô, o cara tá de pijama. Ô, cara, pô, vamos dar uma melhorada nessa roupa aí pra te passar mais autoridade e tal. Eu gosto de parecer um motoqueiro, né? Eu gosto de parecer igual um motoqueiro do metal. Sim. Mas, entende, você pode contribuir de N formas. Isso é gratidão. Você tá retribuindo da maneira que você consegue uma ajuda que você recebeu. É o que a gente não vê na Umbanda. Às vezes o cara vai lá, toma passa, larga toda a carga fodida dele lá, sai, arranca os capeta tudo dele, deixa os capeta tudo lá no terreiro e vai embora pra casa de boa. O cara não tem coragem de levar uma vela pro terreiro. O cara não leva um charuto pro Exu. Porra, coisa de R$3. Sim. O cara que não tem R$3, ele não tem condição de se alimentar, então não tem como ter chegado lá no terreiro. Uma coisa de bom senso e de consideração também. Filosofia, psicologia. Sim. Entendi. Agora eu fiquei me sentindo mal, porque eu falei mas foi sem querer. Não, mas olha, eu acredito muito fortemente que você não falou no sentido de reclamar. Não foi. Foi sem querer, foi aos pouquinhos, eu tava tirando dúvida. Então, oi? A manifestação do seu pedido. Sim. Como você exemplificou que foi com Lilith, acredito eu que seja uma manifestação bem diferente, tá? Por quê? A gente está falando de um ser diferente de um daimon comum, que tem ali prospectos de divindade. Sim. Mas funciona diferente. Sim. E eu também não expliquei para ela. Eu só passei o pedido. Eu não expliquei que tá na justiça. Eu só falei, eu quero ser convocada, nomeada. Não expliquei que tem uma situação, sabe? Eu só joguei o pedido também. Agora aquela história também, né? Você jogou o pedido lá.
Entendeu? Tipo, você jogou o pedido. Pode ser que aconteça ou não. Sim. Sim. Ó, o Rickson falou aqui, ó. Eu fazia ritual de limpeza e cura com a minha preta velha aqui. Só pedi um pacote de vela branca e de 10 pessoas só uma trouxe. É assim mesmo, você pede às vezes, tipo assim, às vezes o médium quer ajudar, mas o médium tá fudido de dinheiro também, tá? Acontece. Aí você vai lá e pede assim, galera, eu vou fazer uma gira aqui em casa, traz pra mim as velas e traz pra mim, sei lá, sabe o pacotinho de fumo, trevo? Esse pacotinho de fumo picado? Ninguém leva, velho. E o cara ainda acha desaforo levar, que fala assim, não, é caridade, o cara tem que dispor tudo do bolso. Porra, terreiro paga a conta de água, terreiro paga a conta de luz, entendeu? Terreiro paga a limpeza, tem que comprar um detergente para lavar as coisas lá dentro, tem que comprar vassoura, nada de graça, não. A gente vive no capitalismo. E antes disso também vivia de trocas voluntárias, né? Então assim, sempre teve um custo tudo na vida de todo mundo. Sim. Agora, a pessoa achar que não tem que contribuir com absolutamente nada, e às vezes tem condição, é safadeza. Aí você fala, mas o espiritual não vê isso? A ideia inicial não é a realidade? Então vê. Sim. É por isso que a maioria das pessoas hoje em dia, né, meu exemplo também, né, o do Rickson aí, ó, a gente acaba largando de banda esse negócio de fazer caridade para os outros, deixar a porta aberta para caridade, porque não tem, as pessoas normais, as pessoas comuns, elas não têm senso de gratidão. Aí você vai lá, resolve a vida da pessoa e resolve um BO absurdamente sério a vida da pessoa. Igual aconteceu, o cara chegou para mim, mandou uma foto de um trabalho de magia negra que fizeram para ele. Trabalho, porra, podre, fudido pra caralho, o cara tava todo fudido. Fui lá, quebrei a magia, fiz a limpeza, mantenei a vida dele, tava com uns problemas de chakra, resolvi também, né? Gastou anjo, gastou diamond, ritual com anjo, ritual com diamond, pá. E aí, tipo assim, falei com o cara, ele me agradeceu e tudo mais. Passou uns dias, ele virou pra mim, aqui, cara, você não tem 1000 conto pra me emprestar, não? Você resolveu a vida do cara toda de graça, o cara cagou pra ti. Aí vai te dando raiva. Vai te dando raiva porque você gasta energia, gasta tempo, gasta vela, gasta incenso, gasta... Às vezes às vezes eu queria estar ali sentado na minha televisão jogando um videogame. Sim. Eu tô aqui ajudando a pessoa. Às vezes eu tô cansado, às vezes eu tô doente, tô ali ajudando a pessoa. Sim. Aí depois ela caga pra você, é foda. Eu acho que eu acho que às vezes é ignorância também, porque tem pessoas que pensam que é algo assim, que é só mais um nome. Não imagina que ali tem todo um esforço mesmo, né? E muitas vezes é até energético também, porque você vai receber uma carga, vai gastar sua energia. Então, assim... Às vezes a gente vai escutar borracha, você vai fazer um arcanjo para a pessoa, o arcanjo vai falar com você, não vai falar com a pessoa, entendeu? Então, assim, você vai ceder o seu ouvido de pinico, a pessoa vai falar borracha para você e você tá lá ouvindo. Então, assim, é complexo, tá? É igual ali, ó. Por isso que muitos sacerdotes ficam descontrolados emocionalmente e frios com as pessoas. A gente escuta muita coisa. Ou você não faz ideia do que a gente escuta, velho. É tenebroso. Tem dia que eu saio daqui do templo, eu penso assim, pô, o ser humano acabou. E como que você vai fazer com isso? E como que você vai trabalhar assim de graça com as pessoas? Tem jeito, pelo menos se você cobra, você tem um senso ali de saber, ó, a pessoa me deu uma energia de troca. Fui contratado, estou exercendo um trabalho. Porque senão, você fica realmente descontrolado emocionalmente e você pensa em desistir até do caminho. Porque às vezes você chega num ponto que você fala assim, porra, eu evoluí tanto com a magia me trouxe tanta coisa boa. Como que fulano de tal está procurando a magia para fazer
a amante do marido dela abortar. Não, é coisa absurda que a gente ouve, Samantha. É coisa assim, que você não acredita, velho. É parada assim, bizarra. Eu até falei outro dia, eu não lembro se foi. Eu falei outro dia com uma das meninas que quando eu jogo baralho cigano, né? E aí no início a gente vai jogando de graça, aí depois a gente vai jogando com perguntas baratas, depois a gente vai aumentando o preço, aí vai ficando mais caro. Só que apareciam pessoas assim, eu preciso muito, não tenho como pagar. Aí eu não cobrava. Só que aí quando eu ia jogar, eu ia vendo que as perguntas eram perguntas assim tão... É tipo isso que você falou, a amante do marido, sabe? Ela é amante. Então eu falo assim, caraca, teve uma senhora que eu nunca me esqueci, eu mudei depois daquela... Ela veio com um aprendizado, que foi aqui, num parque, eu moro atrás do parque. Uma senhora pobre, aí eu fiz o Pix pra ela, comprei um negócio com ela na barraquinha. Quando chegou em casa, tipo 11 horas da noite, ela mandou mensagem pra mim desesperada. Ai meu Deus, eu estou desesperada, eu vi que você joga o baralho, não sei o que, abra pra mim, não sei o que. Olha, chorou, gravou áudio chorando. Aí eu fiz abrir na mesma hora, que ela não podia esperar nem o dia seguinte. Falei, me dê qualquer valor que você possa me dar. Ela me deu um valor assim bem baixinho. Aí abri o jogo pra ela. Ela era amante. A esposa do cara tinha descoberto que ela era amante. Aí eu falei, cara, não vou mais fazer isso. É porque você tirou o seu tempo que você poderia estar dormindo, tomando seu banho mais prolongado para poder atender uma coisa fútil, né? E uma coisa também que deixa a gente um pouco revoltado, acredito que isso seja de comum acordo entre a maioria dos magos, é que na mão da gente tudo é caro. Então você vai falar que um ritual às vezes custa R$700, R$600, a pessoa fala, porra, caro pra caralho, pipipipopopó e tudo mais. E a pessoa tem um problema extremamente complexo para resolver, tá? E aí você tem que resolver aquilo cobrando merreco, cobrando 100 conto, cobrando 200 conto, que é merreco. Porque só pela conversa que a gente teve hoje, você viu o nível de anos de estudo que a gente precisa ter para fazer o que a gente faz. Ou seja, vamos supor que uma faculdade de medicina leve 5 anos para você concluir inicialmente, depois mais os anos de especialização, um total ali de 7 anos de estudo. Porra, eu tenho 19 anos de estudo de magia. Ou seja, eu tenho uma faculdade de medicina e um mestrado em macumba. O Rickson, desde criança, quase 20 anos de magia também, assim como outros magos. Fora a nossa saúde psicológica para ouvir tanto tipo de asneira. Sim. Tá? Você pega ritual de luxúria, por exemplo, que você vai fazer com Citri, os caras te mandam umas paradas no privado, você olha para aquilo e você fala assim, cacete, mano. Caralho, tá bom, né? Beleza. Mas até você mesmo, como ser humano, você pensa assim, cacete, mas porra. E aí, na nossa mão tudo é caro. Mas aí, o ritual de 3.000 pessoas que a Dalgisa falou, que custa R$2.000, a pessoa paga, ri de canto a canto e fala assim, nó, bom demais, top. Isso aí também desmotiva um magista sério. É aquela história, os magistas que estudam pra caralho, a galera que leva a parada a sério, não tem 50 mil seguidores e nem tá rico com magia não, tá? Não somos esses magos não. A gente é outro tipo de mago. Somos os magos que sabemos o que fazemos. Agora, a galera que tá por aí, e assim, você vê alguns podcasts de alguns magos aí, a gente que entende da parada, você vê assim, você fala, cacete, meu, como assim? Caralho, eu tô muito errado mesmo. Eu não sei de porra nenhuma. Porque o cara literalmente bosteja. E o cara tá lá no hypezão do cacete, todo mundo pagando pau pro cara. E aí você fica naquela, tipo, parece até inveja. Não é inveja, não. É um sentimento de revolta inerente ao condicionamento humano daqueles que têm muito esforço e percebem que no mundo de hoje, que vale não é nem esforço nem resultado, é aparência. Sim. Estamos na era do Instagram. A era do Instagram Sim. é a era que gerou muitos problemas. Sim. Inclusive, a maioria dos problemas amorosos que a gente trabalha,
os problemas que você trabalha no seu grupo de apoio, Sim. tá? São muito relacionados com a era digital, Instagram, as influências das redes sociais. E a gente está no meio termo entre operar sistemas milenares com seres milenares e ainda ter presença na rede social, respondendo caixinha de pergunta, tá postando as paradas, tendo criatividade para criar conteúdo que seja realmente que agregue na vida das pessoas de verdade. Sim. Igual você no seu grupo de apoio aí, pô, tem situação que você fala, caralho, que doideira, mas você tá lá tentando ajudar e tudo mais. Sim. Né? E é um caminho. Sim. Que você vai trilhar, assim como você já está trilhando na ajuda do seu grupo de apoio. Eu ouvindo você, assim, eu tenho a sensação de que a magia, a espiritualidade, o ocultismo, eu vou botar assim, de forma geral, ainda é nichado. Porque a gente entrou nessa era, né, que tudo a gente consegue achar fácil, como você falou, né, a gente tem acesso a material, tudo, mas a qualidade ainda é difícil. A gente precisa, assim, um caminho de cavucadas, até cair num lugar de qualidade. A gente tem que passar por essas superfícies todas de quem está no topo e ficar ali, às vezes sofrendo mesmo, né, levando porrada, perdendo, se fiando em problema, até conseguir acessar lá na frente algo sério, ou ter conhecimento também, né, para poder saber discernir. Então acaba que tá fácil, porque qualquer um hoje acha PDF. Eu tenho os PDF aí de Goécia, eu tenho um monte de PDF aí. Agora daí você fazer alguma coisa é outro rolê, né? Então, assim, chegar sabendo por cima, falar sobre os assuntos, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que consegue enganar, ela vai enganar muito bem. Mas é isso, acaba que no final a magia continua, né? O esoterismo continua sendo nichado, né? Você tem que buscar bem, cavucar assim, bastante para conseguir chegar em algo de qualidade. O que o Rickson falou ali, o desenvolvimento do magista é alcançar a maturidade espiritual e pessoal. É literalmente isso. É você se tornar uma pessoa, não digo melhor do sentido ético, moral que a gente tem, mas no sentido de uma pessoa melhor para você mesmo. Você encontrar o seu eu superior, sua melhor capacidade de ser humano. Óbvio que eu e o Rickson também estamos nesse processo. Ninguém é perfeito. A gente também está nessa caminhada de evolução. Mas a magia nos traz uma evolução muito maior. Existe um ditado que fala a respeito de quando o discípulo está preparado, o mestre se apresenta. Então, muitas vezes, você vai cair por caminhos tortuosos, sinuosos e cair em problemas, porque, né, na verdade, talvez você não esteja preparada para isso. Então, por exemplo, você passou por vários centros de matriz africana, correto? E não colocando como esses centros sendo ambientes ruins, mas são ambientes que você não se alinhou energeticamente. Sim. Correto? Sim. Então você não estava preparado para aquilo. Sim. E talvez agora você já esteja indo para um fluxo onde você esteja mais alinhado. Sim. Eu não estou dizendo magia angelical. Sim. Pode ser que seja na magia angelical, pode ser que seja na Goécia, Rickson, pode ser que seja na Kimbanda com Rickson. Eu não sei qual é o seu caminho. Quem sabe o seu caminho é você. Então, quando você estiver preparado, seu mestre vai se apresentar para você. E é um mestre, um professor. Nunca, jamais um dono. Porque dono é foda. Vai viver na mão de pelego querendo mandar na tua vida. Daqui a pouco o cara se arruma um relacionamento. Não gostei do relacionamento dela, não. Vou falar com ela, esse cara não serve pra você não, essa mulher não serve pra você não, isso aí vai nascer. Ou às vezes você está num relacionamento. Você tem que separar, tudo mais. Aí, e uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, tá? Seja anjo, seja daimon, seja eu, seja qualquer pessoa, te deu um conselho, te falou que você tem que fazer uma coisa, e você não quer fazer aquilo, não faz. Exerça seu direito do livre-arbítrio. Não faça. Igual o anjo pediu, você tem que ir na missa, você tem que comungar com a hóstia lá 3 sexta-feira.
Não vai. Qual a lógica por trás disso? Existe uma explicação lógica? Não vai. Todo magista tem que ser cético. Se você acreditar em tudo que você vê por aí, você não é magista, você é religioso. Então, assim, você tem que ter um nível de ceticismo muito elevado, porque senão você vira um esquizotérico. Tem uma grande diferença de esoterismo para magia. Sim. Tem que ser cético. Se você não for cético, se você não tiver um nível de ceticismo alto, não vai dar certo, não. O Daimon vai mandar você pular do buraco que você vai pular, o arcanjo vai falar que você vai pular da janela do terceiro andar e você vai voar, e você vai pular e vai esborrachar. Não tem lógica. Se não tem lógica, existe um ditado, né, de um filósofo que eu gosto muito, mas eu não posso citar o nome dele aqui, por questões políticas. Mas ele fala o seguinte: onde não há lógica, não há verdade. Não existe verdade aonde não existe lógica. Então, se não tem lógica, não tem como ser verdade, não tem como dar certo. E é o que o Rickson fala: faça o que tu queres, alicer o todo da lei. Então, se o anjo falar assim, termina com a sua namorada, termina com o seu namorado, se separa da sua esposa, do seu marido, tira um tempo. Tem lógica isso aqui? Não. Eu vou fazer. Agora, ele te falou isso. Você foi lá, entendeu, investigou, viu que o negócio não está bom para você mesmo, mete bala. Tenha um senso crítico. Faça o que for que você queira fazer. Faça o que você queira fazer. Não que os outros mandam. E arque com as consequências, né? Porque às vezes esse anjo aí tá falando porque tem um contexto, né? Que às vezes a pessoa não quer ver. É aquela escolha, dharma e karma. Arque com seu dharma ou com seu karma. Sim. Sim. Samantha, vamos encerrar então por hoje, já são 11h20. Já foi bastante tempo, hein? Tá bom. Deixa eu ver as horas, 4h30 de conversa. Sim, bastante. Então, vamos encerrar então. Eu quero te agradecer muito por ter vindo. É a segunda vez que eu faço, não tenho muita experiência. Mas é isso, a gente vai adquirindo. Oi? A condução tá bacana, tá legal. Tá bem bacana. Seguindo essa linha vai dar muito bom. Achei. Te agradeço, muito obrigada. Agradeço também as pessoas que participaram aqui no chat. E o próximo, se eu acho que ele quer, porque eu acho que a gente já conversou, vai ser o Rickson. Vou combinar com ele. Não, se o Rickson não for, eu vou atacar ele. Tá, Samantha, obrigado. Tá? Obrigada, boa noite. Gratidão. Agradecer a Dal, né, que deu essa oportunidade, fez esse link, tá? Agradecer a todas as pessoas que assistiram ao vivo, as pessoas que vão assistir depois também. Um podcast bem bom, né? Mas agradeço a todos aí que estiveram presentes, aos que vão assistir. Tá? Para quem quiser me seguir, MagoAlan07 lá no Instagram. Tá? Sigam também a Samantha, se inscrevam no canal. Cliquem no joinha, na verdade eu até tinha esquecido aqui, eu acabei de clicar no joinha. Tá? Cliquem no joinha, se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tá? E espero novas oportunidades aí. Já deixo eu já me convido e convido o Rickson para um dia a gente fazer juntos uma conversa bacana para ele, uma conversa bacana aí, trocar uma ideia legal. Vai ser ótimo. E também o Fábio, vou deixar com recomendação do Fábio da Goécia, né, o Fábio Lira. Vou deixar uma recomendação também de um grande amigo, Mago Anubis, tá? Mago Anubis, Felipe, cara excelente, sabe pra cacete de angelical e especialista em Telemann. Cara, é telemita absurdo. E aí, vamos trazendo umas recomendações aí bacanas pra você também, tá? Tá bom, eu te agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Dal. E vamos então. Boa noite. Boa noite, pessoal.